Olá, tudo bem? Você acompanha agora o Unibrasil em síntese e esses são os principais destaques desta edição. Mérito acadêmico. Melhor aluna do curso de pedagogia fala sobre o prêmio IRA. Unibrasil firma acordo com a Assembleia Legislativa do Paraná. Presidente da FIEP fala na Jornada Acadêmica de Negócios. Unibrasil participa da Semana Brasileira de Enfermagem. Não saia daí, Unibrasil em síntese começa agora. Um ótimo desempenho na faculdade é resultado de esforço, dedicação, mas também de uma estrutura adequada e de professores preparados. Por isso, nós convidamos a Marisa Fator, bem-vinda ao nosso programa, para conversar com a gente. Ela foi considerada a melhor aluna do curso de pedagogia, que tem excelentes notas. Marisa, você vai ter que contar esse segredinho. O que você faz para estar com esse desempenho na faculdade? Então, eu acho que depende de alguns aspectos, né? Do aspecto individual, que diz respeito à minha pessoa, que eu mantenho uma rotina de estudos, né? Todo dia, cotidianamente, eu leio bastante, me interesso por todo tipo de atividade e também o meu curso e meus professores, que eu acho que interferem, influenciam, são determinantes, né? Aliás, você tocou num ponto importante. Precisa ter assim uma estrutura te orientando, porque claro, muito depende do seu esforço próprio, né? Mas precisa de uma estrutura adequada, de professores preparados que te orientem a não ficar só no trivial, de buscar algo a mais. Eu acho que sim, com certeza, né? Porque eles me estimulam, eles me motivam, eles me orientam qual o caminho, né? Isso é fundamental. E olha, isso está rendendo para a Marisa uma economia que vocês não fazem ideia. Não é, Marisa? Você está deixando de pagar a mensalidade? Explica pra gente essa história. Então, eu já fui contemplada 3 vezes, né? E eu tenho um bônus de 6 meses que eu não pago a mensalidade, né? Que para mim é muito importante, eu acho. Para qualquer um, né? Então tá aí um bom exemplo e também o estímulo das faculdades integradas no Brasil às pessoas que têm o melhor desempenho. Marisa, obrigada pela sua participação. E continue assim, estimulando, né? E também servindo de apoio para outras pessoas que querem também conquistar esse mérito. Obrigada. As Faculdades Integradas do Brasil e a Assembleia Legislativa do Paraná firmaram um acordo que permite aos estudantes do curso de Direito da Unibrasil a participarem de estágio na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, desde quando assumi a presidência, ela passou por uma reestruturação, procurando qualificar tecnicamente os seus profissionais. E nós inovamos trazendo uma oxigenação para dentro do corpo técnico da Comissão de Constituição e Justiça, com convênios que nós realizamos, e nesse momento com a Unibrasil, para que os nossos acadêmicos do curso de Direito, aqueles que já estão em fase de conclusão do curso, possam fazer um estágio. Para nós é de fundamental importância, porque eles têm oportunidade de levar para a vida profissional e também para o campo acadêmico como se elabora um projeto de lei, conhecer com profundidade todo o processo legislativo, analisar tecnicamente os projetos e também entender a complexidade que acontece dentro do parlamento com a discussão política de um projeto. Eu acho que esse é justamente o nosso objetivo, né? Oportunizar que o mundo acadêmico conheça também a experiência vivida dentro do parlamento, as técnicas legislativas, a discussão política dos projetos. Muitas vezes essa discussão ela não se restringe somente à questão da constitucionalidade, por mais que você queira transformar uma ideia em um projeto e um projeto em lei. Então, todas as entranhas dessa discussão, através da legislação, acaba se tornando muito viva dentro da discussão técnica que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça e que depois acaba muitas vezes virando lei ou acabam efetivamente dentro da própria discussão política com a sua rejeição quando o plenário soberanamente decide pela ilegalidade do projeto. A expectativa que as faculdades integradas do Brasil têm com esse convênio que é hoje assinado está vinculado principalmente no conhecimento do funcionamento do legislativo, que é um dos poderes
da nossa República e que tem uma importância fundamental no controle, tanto do Executivo quanto na determinação das leis. E os nossos alunos terão muito a ganhar com esse convênio, porque eles poderão conhecer internamente o funcionamento do Legislativo Paranaense. Será aberto principalmente ao curso de Direito, mas a todos os nossos cursos, à medida que sejam demandados capacidades e habilidades que os nossos alunos já possuem nos outros cursos. A assinatura do acordo aconteceu na sala da presidência da Assembleia Legislativa nesta semana. Nós temos procurado escancarar as portas da nossa casa para a população. E nada mais importante do que trazer para dentro da Assembleia o setor universitário. E um universitário altamente qualificado, um estudante da Unibrasil. Nós, além de abrigarmos estagiários aqui, nós vamos poder também colocarmos as nossas posições para os estudantes. Então, essa troca de experiências, essa troca de informação, isso é importante, isso é democrático. Isso é o verdadeiro exercício da cidadania. E eu quero cumprimentar não só a Unibrasil, como a todas aquelas pessoas que tornaram possível. Nós, pode ter certeza, a Assembleia Legislativa hoje sente-se engrandecida e honrada em firmar um convênio com uma faculdade do porte da Unibrasil. Parabéns a todos. A nova edição do projeto Diálogos com o Ministério Público de Contas do Paraná foi realizada nas Faculdades Integradas do Brasil. Com a atividade, a comunidade acadêmica descobre mais de perto como são as atividades exercidas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. A vinda aqui à Unibrasil faz parte de um projeto do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é um projeto de dialogar com a comunidade acadêmica e também de levar professores e especialistas também ao Tribunal de Contas, né? Então, exatamente estabelecendo um diálogo, primeiro, no sentido de informar, né, a esta comunidade daquilo que nós fazemos e, ao mesmo tempo, também receber informações críticas da sociedade com relação ao nosso trabalho. Iniciamos este projeto neste ano, né, vindo às universidades, às faculdades. O que nós almejamos é trazer o trabalho do tribunal com um pouco mais de informações à comunidade acadêmica. Não é um curso técnico, não é um curso detalhista, né? Mas é um curso que viso eu trazer, estimular, trazer informações e estimular a percepção da questão do controle para a comunidade acadêmica. O fato de nós termos convidado o professor Eliseu vir dar uma palestra é justamente com o intuito de levar o aluno da Unibrasil ao conhecimento realmente do que é o Tribunal de Contas, ou a atuação dessa instituição tão importante, tão relevante para o controle da administração pública. O Tribunal de Contas não é muito conhecido pela população, e nem muitas vezes pelo próprio estudante de Direito. Então, palestras como essas, material realmente cedido pelo Tribunal de Contas, composto por folders, por agendas, com indicação das suas competências, de como são os procedimentos, principalmente os processos de prestação de contas e tomada de contas, não formam apenas o estudante de Direito, mas também formam o cidadão. O advogado Romeu Felipe Bacelar Filho falou sobre regime jurídico-administrativo e o dever de licitar durante a aula inaugural do curso de especialização em licitações e contratos administrativos promovido pelas Faculdades Integradas do Brasil. Na verdade, a administração pública é um aparelhamento criado pelo Estado para dar consecução aos seus objetivos. Para levar adiante as suas atividades, ela tem por obrigação contratar obras, fazer compras, executar serviços. E na busca da satisfação desses mistérios, ela, por determinação constitucional, é obrigada a levar adiante um procedimento, um processo de licitação para selecionar sempre o melhor contratante, aquele que melhor consulte os interesses dela, a administração pública. Esse processo de licitação submete-se a um regime jurídico próprio, que nós chamamos de regime jurídico administrativo, que é um regime interessante, que às vezes as pessoas do povo não se dão conta, mas que todos nós estamos sujeitos, que é uma espécie de imposição do Estado sobre o indivíduo, limitando, condicionando, restringindo o uso e o gozo de bens, direitos e interesses individuais.
No caso da administração pública, o regime jurídico administrativo a afeta e estipula em favor da administração prerrogativas, mas também impõe sujeições. Então é interessante observar que no processo de licitação, a própria lei de licitação, consciente e ciente da existência desse regime, possibilita a administração alterar cláusulas de um contrato oriundo de uma licitação ultimada, cláusulas regulamentares de serviço de forma unilateral, possibilita até a rescisão unilateral do contrato para sempre, objetivando sempre atender melhor ao interesse público. O papel de vereadores, prefeitos e governadores no contexto da legística foi tema do evento do curso de Direito das Faculdades Integradas do Brasil. As professoras Fabiana de Menezes e Patrícia Rossetti abordaram princípios de uma legislação coerente e uma justiça eficiente. Hoje a grande dificuldade que se tem no âmbito do direito é interpretar a legislação em face da Constituição, pensar numa legislação coerente com o que se busca para o país, em face de políticas públicas, em realização de direitos sociais. Então, esse papel que não é tão pensado principalmente no âmbito da política, numa legislação, num estudo, porque os políticos não necessariamente têm formação de direito, formação de legística, ou seja, tem uma técnica legislativa. Então, isso tudo vai impactar no papel do executivo e do legislativo. Então, seria essa a importância no dia a dia e também no judiciário para realizar e proteger essas leis. A legística são instrumentos que você tem à mão para fazer uma legislação melhor, eficiente, ou seja, atender o interesse público, que essa é uma legislação eficiente. Então, eu vou trazer um pouco na prática, um pouco o que é processo legislativo, como isso ocorre, como é que você pode fazer uma legislação melhor dentro do processo legislativo, dentro da formação mesmo concreta da lei, complementando a palestra da professora Fabiana, que vai falar da parte teórica da lei. É um ramo do conhecimento que congrega uma série de metodologias, algumas ligadas à dogmática jurídica e outras apropriadas de outros ramos do conhecimento, com o fim de incrementar a eficácia de atos normativos, tanto aqueles produzidos pelo Legislativo quanto os produzidos pela administração pública, e, ao mesmo tempo, otimizar a sua compreensão e, com isso, evitar problemas graves que existem no nosso sistema em termos de coerência e ativismo judicial. Você sentiu o impacto da crise nas relações de trabalho? Cid Cordeiro, do DIEESE, conversou sobre isso com os estudantes da Unibrasil. Sim, nós vamos estar trabalhando aqui o impacto que a crise teve na economia, essa crise que se iniciou em setembro, a destruição de riqueza que aconteceu com uma perda de aproximadamente 40% no volume de riqueza a nível global. Em seguida, o impacto que teve no crédito, na redução do crédito, no aumento do custo do crédito e, consequentemente, o terceiro momento dessa crise, que foi no mercado de trabalho, na atividade econômica e, consequentemente, no mercado de trabalho. A economia teve uma redução, o Brasil vinha 4 anos de uma taxa de crescimento alta, a maior taxa de crescimento desde as décadas de 80, e estamos vivendo agora em 2009 a possibilidade de uma retração, inclusive, do PIB, com oscilações nas estimativas. E além de ficarem atentos às mudanças que a crise pode trazer aos contratos de trabalho, os trabalhadores também precisam acompanhar mais de perto um outro assunto, a poupança. E quem fala sobre isso para a gente é o professor Stein. Professor, o pequeno poupador pode ser afetado por essas possíveis mudanças que o governo pretende anunciar? Não, o pequeno poupador é o que deve ficar mais tranquilo em relação às possíveis mudanças que o governo vai implementar na poupança. Por quê? Porque o governo, essas mudanças na poupança, têm o objetivo de inibir a migração de grandes investidores para a poupança. Por quê? Porque a poupança, os recursos aplicados na poupança, eles têm uma destinação específica, inclusive prevista em lei, ou seja, um deles é financiamento da habitação ou casas populares. Então, o governo, com isso, tenta inibir, ou colocando o limite para aplicações na poupança, ou tributando a partir de um certo limite, que pode ser em torno de 50 mil, 100 mil, isso ainda não está definido, o governo vai fazer com que esses grandes capitais, ou esses grandes volumes, eles permaneçam naquelas aplicações que interessam ao governo, ou seja, em títulos do próprio governo, né, que financiem, né, o próprio governo, ou seja, a rolagem da dívida do próprio governo. Então, o pequeno poupador não vai ser afetado, provavelmente, por essas mudanças
que o governo deve anunciar. Agora, professor, a poupança é tida como um investimento de menor risco. Por que o governo quer inibir alguns investimentos talvez um pouco mais altos nesse segmento? Porque o governo precisa desses recursos financiando a sua própria dívida. Como isso acontece? Né? O governo, no dia a dia, ele precisa financiar o seu estoque de dívida. Como é que ele faz isso? Vendendo títulos da dívida pública ou negociando, tem um mercado de títulos da dívida pública, que são aquelas aplicações em certificados de depósito bancário e outros, né, planos de previdência privada ofertados por alguns bancos. Uma parte dos recursos aplicados nesses investimentos vai ser utilizado para financiar, ou seja, a compra de títulos públicos. Então, o pequeno investidor, quem tem um dinheirinho ali guardado na poupança, vai proceder de que forma? Precisa sair agora tirando dinheiro? Porque tem muita gente que já está querendo se anteceder até antes dessas mudanças. Não. O pequeno poupador, ele deve manter seus recursos na poupança, porque é quase certo que ele não vai ser afetado de forma nenhuma. Por quê? Porque esses pequenos poupadores, deixando seus recursos lá na poupança por mais de 90 dias, eles são isentos de tributação, ou seja, do imposto de renda sobre os ganhos da poupança. Se ele movimentar agora esses recursos, ele vai ter que cumprir essa carência de 90 dias de novo. E aí ele pode perder, porque se ele precisar desses recursos antes de 90 dias, ele vai pagar imposto de renda sobre o rendimento. Então, o pequeno poupador, ele não deve fazer movimentos, não deve sacar seu dinheiro, até porque isso vai afetar uma questão importante. Se todo mundo começar, os pequenos poupadores, tirarem seus recursos da poupança, provavelmente isso pode afetar a disponibilidade de recursos para a habitação da casa popular, ou seja, a construção civil, que é um alavancador importante para a retomada da economia em períodos de crise. Então, nada de tirar dinheiro de poupança por enquanto, né, professor? Muito obrigada pela sua participação. Okay, e até a próxima. Até. A terceira edição da Jornada Acadêmica da Escola de Negócios abordou o tema Empreendedorismo, a solução é o mercado brasileiro. Entre os convidados, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP. O empreendedorismo é que fez com que a nossa civilização, o nosso progresso todo acontecesse ao longo da trajetória da humanidade. E agora encontra-se num processo de aceleração. Essa crise é uma crise de progresso, porque algumas coisas estão obsoletas e novas coisas vão surgir. E é o empreendedorismo que vai trazer à tona essas novas coisas. A ideia dessa participação aqui na Escola de Negócios é tratar alguns mitos e verdades que rondam a questão do empreendedorismo e tratar de passar aos alunos algumas reflexões, alguns insights para reflexão sobre esse tema que é importante para todo mundo. É claro que a gente tem que ver o empreendedorismo como um ativo, ou seja, uma fortaleza que o país tem. Agora, não é a qualquer custo, assim, faça um monte de empresa que essa é a solução. Então, o que a gente coloca é o empreendedorismo responsável, o empreendedorismo consciente, que use ferramentas de gestão, que é o que vocês estudam aqui, para tomada de decisão. Então não é o empreendedorismo a qualquer custo, ele pode ser muito perigoso. O empreendedorismo, a despeito de muitos acharem que é um tema batido, né, um tema fora de moda, ele vai revelar toda uma capacidade que um país tem através de pessoas, em especial quem está estudando, fazendo curso na área de gestão, administração, economia, ciências contábeis, em poder ajudar a fortalecer o mercado interno. Por quê? Porque é o mercado interno que vai alavancar o país como um player global. Então não se pode pensar em ser um país representativo no mundo dos negócios, no mundo global, sem que você fortaleça o mercado interno. Para tanto, o empreendedorismo, hoje focado numa área de estudo profunda, hoje se forma empreendedores, se capacita empreendedores, é de fundamental nesse contexto. 3 estudantes do curso de Administração das Faculdades Integradas do Brasil vão participar do curso de Capacitação em Administração Sustentável. O programa é oferecido pela Unindos, Universidade do Sistema FIEP, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. O curso é voltado para desenvolver a capacidade sustentável em relação ao âmbito mundial,
pela administração, ou seja, o empreendedor ele tem que estar capacitado sustentavelmente para ingressar no mercado hoje. O curso tem a durabilidade de 18 meses, a gente está no 4º mês agora. Aí, o módulo interessante do curso é que ele é bem dinâmico, a gente tem acesso a empresas, a gente está, como posso dizer, caminhando junto com os empreendedores, desenvolvendo projetos junto com eles. E isso é o que mais me interessou, pelo processo dinâmico que é o curso. Meu interesse por esse curso é porque nós vivemos dentro do sistema capitalista, né? E esse é um sistema bastante competitivo e que tem muito fortemente o aspecto econômico. Então as pessoas buscam constantemente a lucratividade, aumentar os seus lucros, só que isso ele tem um certo impacto no meio ambiente, no nosso planeta, né? Dos recursos, né? Um assunto tão falado ultimamente. E como as empresas precisam também da sua sustentabilidade econômica para poder estar atuando, eu me interessei nesse curso porque justamente essa junção. Deve existir a sustentabilidade econômica da empresa, mas também a sustentabilidade social e a sustentabilidade ecológica e ambiental. A questão da sustentabilidade, acho que todos os gestores entendem como uma necessidade, mas poucos colocam em prática, né? Ele, de certa forma, ele bate de frente com os objetivos principais da organização, que é a questão de resultado, de lucro. E quando gera algo que vai afetar esses resultados, aí acho que eles colocam o pé no freio e pensam duas vezes no que é a prioridade, se é a questão da sustentabilidade, seja ela financeira, econômica, ambiental ou social, ou os resultados, né? Principalmente quando é uma organização muito grande, onde tem acionistas que fazem essa cobrança em cima do gestor. Então, de certa forma, ele até se sente pressionado em buscar primeiramente o resultado da empresa e depois pensar nessa questão da sustentabilidade. O Dia do Assistente Social foi comemorado nas Faculdades Integradas do Brasil. O evento de discussão e comemoração da data contou com o debate sobre o trabalho e riqueza no Brasil, 30 anos de luta contra as desigualdades. O primeiro momento vai ser um momento cultural, que não pode faltar, os estudantes adoram, o jovem adora a música, a dança. Nós vamos estar com o momento cultural, logo em seguida nós vamos fazer um resgate da história do movimento estudantil, da importância da Executiva Nacional dos Estudantes. Em seguida nós vamos colocar numa ordem cronológica como esse movimento estudantil se organiza, como ele está nos espaços de discussão, como que ele cria esses espaços de discussão e como que ele pretende aglutinar mais forças. 15 de maio, Dia do Assistente Social, e nós temos esse ano um tema bastante importante que trata da desigualdade e da socialização da riqueza. Aqui na Unibrasil, para que a gente possa também se relacionar a esse tema nacional, nós estamos discutindo a crise do capital e os impactos sobre o trabalho, particularmente sobre o serviço social. Então, nós começamos ontem já a discussão e hoje temos a presença do professor Sérgio Barroso, professora Solange Fernandes, e amanhã teremos também o debate da conjuntura. Então é uma semana bastante rica, de muita discussão, muito debate, onde a gente vai, inclusive, se somar, né, à luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, para encontrar caminhos de resistência à crise do capital. Normalmente as crises capitalistas, todas as grandes crises capitalistas, como essa que nós estamos vivendo agora, elas têm um impacto direto e imediato sobre o trabalho, seja no descarte do trabalho, seja no processo de deterioração das condições de trabalho, seja na precarização do trabalho, e também como outras formas, como por exemplo o processo de desassalariamento, que significa a perda do vínculo mais prolongado de trabalho e a transformação dessas ocupações em ocupações precárias, sem nenhuma garantia, inclusive de retorno, profissões de autônomos e assim por diante. Esse resultado, esse movimento que, nesse caso que nós estamos vivenciando agora, se espalha pelo mundo inteiro, vem se combinando com dois outros processos que não necessariamente aparecem em outras crises. Processos como o aumento da xenofobia, ou seja, na medida em que a globalização também processa transferência de mão de obra através da imigração entre países, uma série de leis, uma série de medidas governamentais têm aparecido no sentido de recusar, de impedir, de bloquear esse processo de imigração. Isso é muito visível na Europa, mas também aqui na América do Sul, entre o Mercosul, entre os países do Mercosul, isso tem sido frequente. Mas não só isso, também a violência, não é, que se determina
de uma maneira muito dramática e com um efeito de um impacto imediato no Brasil. Quer dizer, na verdade é isso, a alternativa que o capital sempre encontra é o massacre social sobre o trabalho. Essa crise não tem nenhuma diferença, a diferença que pode existir é que ela tem se espalhado pelo mundo afora e aparecido de uma maneira mais profunda, mais do que das outras vezes. A Unibrasil integra a Semana Brasileira de Enfermagem. A atividade aborda temas de várias áreas da saúde. O dia 12 de maio é considerado no mundo inteiro o Dia do Enfermeiro, porque ele é o aniversário de nascimento da precursora da enfermagem moderna, que é a Florence Nightingale. E no Brasil foi instituída de 12 a 20, por ser no dia 12 o dia de Florence e por ser no dia 20 o dia de Ana Nery, que é a nossa precursora, que lutou na Guerra do Paraguai, modificou os hospitais militares na época, que teve muita repercussão, né, dedicou a vida dela a isso e é considerada a matriarca da enfermagem no Brasil. Então, de 12 a 20 de maio é oficialmente no Brasil a Semana Brasileira de Enfermagem. Nós escolhemos o tema, né, para as palestras sobre novas tecnologias na assistência de enfermagem. Trouxemos diferentes aspectos de diferentes áreas específicas, como na área de resgate aéreo médico, né, como na área de próton-terapia para pacientes oncológicos, né, que fazem tratamento contra o câncer. Então, várias tecnologias que trouxeram novidades para a central de material, por exemplo, a nível hospitalar. Tudo que é de mais novo a gente procurou trazer para justamente atualizar os acadêmicos no que está acontecendo hoje de importante na área de enfermagem. Essa semana foi um mérito muito grande das alunas do 7º período, que são as formandas, foi iniciativa delas, coordenação e elaboração da semana de enfermagem, tudo feito pelos formandos. Para nós do 7º período de enfermagem foi um prazer estar organizando esse evento, porque um dos papéis do enfermeiro é realmente a administração, a reorganização de eventos, a distribuição de tarefas, e isso vem a acrescentar conhecimentos diferenciados para que o enfermeiro possa agir e trabalhar em futuras experiências profissionais. O evento trouxe para nós acadêmicos e para os outros alunos o quanto é importante a enfermagem estar mostrando os novos caminhos e rumos que tem, porque é um campo muito grande. Então, as tecnologias estão vindo e mostrando o quanto é importante o aluno estar correndo atrás e conhecendo. Então, a gente teve o exemplo do transporte aeromédico, que é um assunto novo na área. Assim, não fica tão focado que enfermagem é intra-hospitalar, que é só saúde coletiva. Mostra que a gente tem outros rumos. A central de materiais, que o aluno pode estar buscando, a gestão de como você está trabalhando isso. E, assim, vai abrindo novos caminhos. Como acadêmicos, assim, a gente já vai ter a possibilidade de conhecer esses caminhos. E assim a gente encerra essa edição do Unibrasil em Síntese. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você na próxima edição. Até lá!